Amados irmãos, vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro do Apocalipse. E na aula anterior, nós vimos os 6 selos e a justiça de Deus. Agora, entre o 6º selo, que nós estamos vendo, que é o final do capítulo 6 também, vamos entrar no capítulo 7 do livro. E no capítulo 7, nós vemos que, em vez de entrar imediatamente no 7º selo, agora, como toda o arcabouço do livro, em forma de drama, como nós já falamos nas aulas anteriores, é uma forma de teatro dramatizado. Então agora aqui tem um interlúdio. Então o capítulo 7 é um interlúdio entre o 6º e o 7º selo. Então o capítulo 7 todo é um parêntese, é esse interlúdio, né? E o 6º selo sempre revela o que acontece com os inimigos de Deus, não é certo? Então, é o oposto do 6º selo. O capítulo 7 vai revelar agora, tá certo? O que acontece com o povo de Deus. Então, esse é o interlúdio entre um selo e outro. Agora, aqui o interlúdio, enquanto está acontecendo aquelas calamidades, aquelas prenúncios dos selos, aqui agora aparece o interlúdio. Enquanto isso, como se fosse assim o termo, enquanto isso, o que está acontecendo com o povo de Deus? É isso que trata o capítulo 7. Então, aqui João responde agora aquela pergunta feita, né? Feita no 6º selo, sobre quem que ia resistir à ira e ao julgamento. Então, enquanto os inimigos de Deus enfrentam a ira e o julgamento divino, o que os santos fazem? Estão cantando louvores a Deus e ao Cordeiro pela libertação. Então, a pergunta que ele responde é: quem vai resistir? Quem resistiria à ira e ao julgamento feito lá no 6º selo? Agora ele tem a resposta: os 144 mil e a multidão incontável. Então, esse capítulo nos diz que enquanto Deus reúne o seu povo, ele suspende o julgamento até que o último dos eleitos tenha sido reunido. Então, enquanto não reunir o último eleito, há uma suspensão do julgamento divino. É interessante que, além dos santos, todos os habitantes e seres celestiais também louvam e adoram o Senhor nesse interlúdio. Então, é isso que nós vamos ver no capítulo 7. Então, capítulo 7, verso 1. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Então, após a visão do julgamento de Deus que nós vemos, João agora vê 4 anjos, cada um ocupando um canto da terra, isto é, ele está apontando simbolicamente para a totalidade da criação de Deus. E os 4 pontos cardeais, isso é para toda a terra. Nós já vimos também que o número 4 representa a terra, a criação de Deus. Agora, aqui é interessante que os anjos detêm essa autoridade sobre os 4 ventos, isto é, os ventos que sopram sobre a terra, que são capazes de dominar a força destruidora de ventos. Então, os anjos conseguem dominar essa força destruidora. Então, eles evitam, né, que estes ventos não destruam a grande criação de Deus, com furacões, tornados, tempestades, o que for. Então, o que significa isso? Significa que Deus, determinando essa ordem aos anjos, ele está assegurando de quem tem a soberania sobre o clima e sobre a criação é o próprio Senhor, né? Ele é o Senhor da criação. E o ser humano é totalmente incapaz de dominar ou controlar o clima. No versículo 2, vi outro anjo que subia da nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais foram dados fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores,
até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Essa palavra outro significa outro anjo mesmo, do mesmo tipo dos outros anteriores, que aqueles que controlam os ventos, as tempestades, né? Mas a marca de identidade do anjo aqui, ele é um ângelo selado, isso é um ângelo com o selo do Deus vivo. E traz uma mensagem clara de Deus, proibindo iniciar a destruição, e Deus dá essa mensagem demonstrando que é Ele, isto é, o Senhor, que cuida da criação, especialmente dos eleitos. Essa é a soberania de Deus, é o cuidado de Deus com a sua criação e com os seus eleitos. Lá em Mateus 10, 29 e 30, né, nós vemos essa mensagem, quando Jesus nos fala que não se vende 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Então Deus envia seus anjos para que selem o povo que pertencem a Ele. E para que esse selo? Qual é a função do selo para os eleitos? Para que? Evitar manipulações, para determinar posse, e garante o quê? A autenticidade do documento. Isto é a função de selo. O selo, ele tinha essa finalidade, para evitar a manipulação de documentos, isso é selado, está lacrado, quando era um documento que determinava a posse e quando garantia a autenticidade do documento. São as funções do selo. E aqui os eleitos também são selados pelo Senhor, garantindo o quê? Posse do Senhor. Então o cristão é selado num sentido aqui triplo também, porque o Pai o selou, né? Porque isso garante o que então? Que o eleito tem a garantia da proteção de Deus durante toda a sua vida. O Filho o selou por quê? Porque foi comprado e com o próprio sangue dele ele remiu o crente. Então ele selou com o próprio sangue. E isso nos testifica, né, pelo Espírito também, que nos sela também, testificando o quê? Que nós somos filhos de Deus. Então esse é o selo do crente. E o selo do eleito, o selo do crente é uma garantia total e absoluta que nós estamos sobre o domínio, tá certo? E sobre a proteção do nosso Deus. Portanto, nós não precisamos temer os males, nós não precisamos temer o mundo, tá certo? Porque nós seremos vencedores. E esse sempre é a tônica da mensagem do Apocalipse, da igreja vencedora, que os eleitos serão vencedores. Então, receber a marca do selo de Deus, do Deus vivo, significa o quê? Que Deus protege seu povo onde? Quando? Durante sua vida e no dia do julgamento. E vai evitar a destruição. E isso permite, então, o quê? Permite que a gente possa sofrer e suportar tribulações, angústias, sofrimentos, porque nós não tememos o juízo divino. Então essa é uma garantia de tranquilidade, de paz e da certeza que nós temos da salvação. Esta é a perseverança dos santos. Se nós somos selados pelo Espírito Santo, e aqui ele está dizendo isso, esse selo é garantia, esse selo que nos garante é essa posse, essa garantia de salvação, a proteção do Deus Pai, do Deus Filho e do Espírito Santo, nos dá também a garantia de que nós não perdemos a salvação, porque Deus é que nos sela. Versículo 4. Então ouvi o número dos que foram selados, e eram 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben, 12.000, da tribo de Gade, 12.000, da tribo de Aser, 12.000, da tribo de Naftali, 12.000, da tribo de Manassés, 12.000, da tribo de Simeão, 12.000, da tribo de Levi, 12.000, da tribo de Issacar, 12.000, da tribo de Zebulon, 12.000, da tribo de José, 12.000, da tribo de Benjamim foram selados 12.000. Observe-se aqui que João passa do verbo ser para o verbo ouvir agora. Ele não vê, ele não está no verbo ver, ele não está vendo essa imagem,
mas ele está ouvindo, ele ouve, tá certo? O número daqueles que foram selados. Então, ou seja, a soma total dos eleitos não é um segredo, porque foi contado para ele. E significa que Deus sabe o quê? Exatamente o número daqueles que foram selados. E João comunica isso simbolicamente aos leitores do livro. Isto é, o que significa? Significa que antes da fundação do mundo, Deus elege, sela e sabe o número total dos selados que ele tem escolhidos, então, dos que são dele. E esse é o número que João fala aqui. Esse número, 144 mil, corresponde ao quê? Corresponde a 12 vezes 12 mil. E no Apocalipse, nós temos que entender que o número 12 se refere ao que é perfeito. Não é? É o número que é perfeito. Os santos, por exemplo, 12. As mulheres com 12 estrelas. As 12 árvores frutíferas. Sempre o número 12 classificando o número que é perfeito. E o número 1000, o que é? É 10 vezes 10. E significa multidão incontável, que nós já vimos lá. Então, 144 mil é uma grande multidão, uma multidão incontável. Esse é um número simbólico apenas, não é um número literal. Então, como 10 significa plenitude, nós sabemos disso, então o 144 mil é um número simbólico que expressa a multidão, caracterizada com a perfeição absoluta. Aqui, a despeito de querer muitas vezes interpretar as tribos de Israel de um modo literal aqui, nós devemos ter em conta que o Novo Testamento nos afirma que os muros das dissensões raciais já foram derrubadas. Então, todos os crentes são um em Cristo Jesus. O termo Israel, nesse sentido aqui, significa todo o povo de Deus, o novo Israel, o Israel que Jesus Cristo tem agora, não é? Que é o Senhor absoluto do novo Israel. Em Romanos 10, capítulo 12 e 13, diz assim: pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. 1 Coríntios também nos esclarece. 1 Coríntios 12, capítulo 12, verso 13. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Em Gálatas 3, 28 e 29 também tivemos isso. De Sarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Existe aqui nesse texto, quando fala das tribos, e quando ele monta essa questão das tribos, existem algumas dificuldades interpretativas, porque uma vez que essas 12 tribos, eles expressam, na verdade, uma base da construção familiar que englobam o quê? Os habitantes da casa de Deus, e que juntamente com os ímpios enxertados, formam a família que não tem nenhuma divisão. Porém, essa estrutura dos versículos que aqui aparece, e a sequência das 12 tribos, diverge muito daquelas que aparecem no Antigo Testamento. Por exemplo, Judá aqui aparece precedendo Ruben. Dan não aparece. Em seu lugar está o nome de Manassés, como neto de Jacó. Então a razão para a exclusão de Dan dessa relação pode estar relacionada à narrativa, aquela narrativa em que os descendentes de Dan cometeram idolatria e foram os primeiros a cometerem o pecado da apostasia, não é? Quando aceitaram um bezerro de ouro que Jeroboão erguera no norte de Israel como centro de adoração. Talvez seja essa a razão, não sei, mas tudo indica que houve algum fato que tiraram Dan dessa lista. Não é? Ele não aparece, então, nessa lista. Em Juízes 18 e 31 conta esse episódio,
diz o seguinte: os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura, e Jonatas, filho de Gerson e filho de Manassés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos danitas até o dia do cativeiro do povo. Assim, pois, a imagem de escultura feita por Mica estabeleceram para si todos os dias que a casa de Deus esteve em Siló. Então foi um momento de idolatria nessa tribo, na tribo de Dan, né? E lá em 1 Reis 12, 28 e 30, que nos conta também o episódio, ele diz: pelo que o rei, tendo tomado conselhos, fez 2 bezerros de ouro, e disse ao povo: basta de subirdes a Jerusalém, vê aqui os teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Pôs um em Betel e outro em Dan, e isso se tornou um pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um para adorar um bezerro. Então, pode ser que isso aqui tenha ocasionado, tá certo, a saída da relação da tribo de Dan desse episódio. Também aqui nós observamos a ausência de Efraim da lista. Talvez pelo mesmo processo de idolatria de Dan, tá certo? E aqui foi substituído pelo nome de José. Então, o que eu quero dizer com isso? Que essa sequência de nomes aqui não tem a mínima importância. O que nós temos que interpretar é essa lista como a apresentação da igreja como a nova Israel. Por quê? Porque Jesus fala que ele é a videira verdadeira. Ora, o que ele está dizendo? O símbolo de Israel, do Antigo Testamento, o símbolo de Israel é a videira. E Jesus está dizendo agora o quê? Não é aquele Israel que prevalece mais. Eu sou a videira verdadeira. Então quem estiver na videira verdadeira é que faz parte do reino de Deus. Então isso tem que ser entendido. Então nós temos que largar, parar desses cuidados de querer achar essas coisas no Antigo Testamento e achar que as tribos lá vão ter alguma vantagem. É todo um povo de Deus, é isso que ele está falando. O povo de Deus é um só em Jesus Cristo, a unidade do povo de Deus, dos eleitos em Jesus Cristo. Quer sejam lá aqueles povos mais antigos do Antigo Testamento, ou os pré-Jesus Cristo, ou pós, tá certo? Aqui na Terra. Então, do Antigo e do Novo Testamento, todos juntos, não é? Formam o povo de Deus. O importante para fazer parte do povo de Deus é ser selado pelo Espírito Santo, ser eleito de Deus, ser remido por Jesus Cristo. São os 3 selos que nós recebemos, é isso que o texto aqui está nos falando. Versículo 9. Depois dessas coisas, vi grande multidão que ninguém poderia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Quando João, aqui na sua perspectiva judaica, ele cita os 144 mil, ele está falando simbolicamente de um número ideal, um número perfeito. Então ele ilustra a perfeição, mas ele descreve agora a realidade. Lá ele ouviu, aqui ele está vendo. O que ele vê? Ele vê uma grande multidão de santos em pé diante do trono de Deus e do Cordeiro. Agora ele vê essa imagem. Então os santos estão aqui com vestiduras brancas, né, que nós sabemos que significa santidade, ou corpo glorificado, livre das amarras do pecado, como nós já verificamos na aula anterior. E tem nas mãos o quê? Palmas. O que significa isso? Sinal de celebração de vitória de Cristo e, consequentemente, vitória da igreja. Já são vitoriosos. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Os santos nos céus aqui estão cantando um hino de uma só voz, apesar de serem povos diferentes. Por quê? Porque a confusão de línguas já acabou. Agora todos os santos falam a mesma língua. Corpo glorificado com uma língua só. A palavra salvação aqui é muito enfatizada, tá certo? Por quê? Por causa da obra da redenção efetuada pelo Cordeiro. E cantam um hino de vitória aqui que lembra muito bem o Hosana, cantado por aquelas pessoas lá que receberam Jesus na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém.
Hosana significa o quê? Senhor, ajuda-nos. É esse o significado de Hosana. Senhor, ajuda-nos. Não é? Mas agora aqui com uma grande diferença. Que naquele episódio as pessoas recebiam Jesus com palmas, gritando Hosana, porque elas pediam salvação. Agora, enquanto que aqui os santos dos céus louvam a Deus por já ter sido atendido o pedido de salvação, por já estarem salvos e vitoriosos diante de Deus. Muda o contexto. Aqui é um louvor de gratidão, né? Porque eles reconhecem a fonte da vitória que eles alcançaram. Versículo 11. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor, a glória e a sabedoria, e as ações de graças, e a honra, e o poder, e a força, seja o nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Aqui uma multidão incontável está cantando louvores e ações de graças a Deus e ao Cordeiro, enquanto que os outros seres celestiais se prostram em adoração diante do trono. E é interessante que o cântico de todos os anjos, dos anciãos, das criaturas viventes, é quase idêntica àquele cântico que nós vimos lá no capítulo 5, mostrando que os anjos pontuam seu hino, não é? No início e no fim com a palavra amém. E essa duplicação desses 2 améns indica que o hino foi cantado em antífona em relação ao hino dos santos. Concordam com o hino dos santos e entoam um hino, o segundo hino, tá certo? Como concordância ao hino dos santos. Então, todos os anjos aqui estão fazendo o quê? Se expressam, dizendo assim, que nós concordamos com o cântico da multidão incontável dos santos. Por quê? Porque eles festejam e se regozijam. Por que os anjos cantam isso e se regozijam? Porque os anjos festejam e se regozijam quando uma alma de um pecador se arrepende. Quando há um pecador arrependido, é isso que ele está falando aqui. Tá certo? É isso que está acontecendo nessa visão que João está tendo agora. Lembrem sempre que essa visão de João é no interregno. Enquanto está acontecendo a abertura dos selos, agora vão abrir o 7º selo, ele já, nesse interlúdio, ele tem essa visão do que está acontecendo com os santos no céu. Verso 13. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: Meu Senhor, tu o sabes. Então ele me disse: São estes os que vêm da grande tribulação e lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Um dos anciãos, então, veja bem, notando o interesse e a perplexidade de João, vem e pergunta para João. O que é que ele pergunta para João? João, você sabe quem são esses que trajam vestidos brancos e de onde vieram? João confessa aqui ignorar a resposta, mas espera já a explicação dos anciãos, que explica que esses com vestiduras brancas são os vencedores das angústias do mundo, por terem sido lavados no sangue do Cordeiro. O que o ancião quer? Quer que João reconheça que o leão de Judá, de fato, cumpriu as suas promessas de salvação feitas no Antigo Testamento. Essa técnica de pergunta e resposta retórica, né? Pergunta retórica e uma resposta, é talvez um dos métodos de ensino mais antigos que nós conhecemos. Não é o aluno que responde, mas o próprio mestre que faz uma pergunta óbvia, que exige uma resposta também sensata e óbvia. Então, na explicação de que estes são os que vêm da grande tribulação, nós temos que esclarecer bem exegeticamente o que quer dizer isso, através da gramática grega. O verbo aqui está no particípio presente do grego. E significa o quê? Que são
aqueles que, podia ser aqueles que estão vindo, não aqueles que vêm da grande tribulação, mas aqueles que estão vindo da grande tribulação, abraçando um processo contínuo de saída, ou seja, abarca todos os cristãos que vivenciaram a opressão, perseguição durante toda a história do cristianismo. É isso que o verbo significa, aqueles que estão vindo, vem aqui, aqui, aqui. Então, durante toda a história do cristianismo, e ainda os que virão, é isso que ele está dizendo aqui. Então, aqui está dizendo que cada um que experimentou ódio ou a oposição do mal está incluído nesse processo. Trata-se aqui de uma expressão universal e coletiva que inclui todos os santos por todos os séculos. E a expressão lavaram suas vestes indica o quê? Purificação dos pecados, que só pode ser feito por meio do sangue de Jesus Cristo derramado no Calvário. Só quem passa pelo sangue de Jesus é que tem a lavagem dos seus pecados e a purificação para estar diante de Deus. Sem isso é impossível. Verso 15. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Esse é um relato de bem-aventurança celestial, que é repetido no último capítulo do livro, e vai expressar sempre o culto contínuo que o povo de Deus rende em sua presença, servindo a Deus num claro significado de quê? De que todos os santos são sacerdotes e continuamente prestarão culto e ações de graça numa atitude de rendição e agradecimento sincero. Aí aquele que está sentado no trono vai estender sobre os santos a sua tenda. O que significa isso? É o cumprimento da promessa divina de que Deus garante segurança eterna do seu povo por meio da sua presença pessoal, né? Estende sobre eles o tabernáculo, isto é, a minha proteção. Em Ezequiel 37, 26 e 27 nos esclarece isso também. Farei com eles aliança de paz, será aliança perpétua. Estabelecê-los-ei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. O meu tabernáculo estará com eles. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Essa o que é? Essa é uma linguagem pactual. Uma mensagem, uma linguagem pactual que expressa o desejo de Deus por uma comunhão perfeita, íntima, com todos os eleitos, habitando com Ele no mesmo local, no mesmo santuário. E não há um santuário físico, nós temos que entender isso. A presença de Deus é que enche. O Deus é o próprio santuário. E isso significa que nós estamos incorporados em Deus. Então os santos estão diante da presença do Senhor, não é? Versículo 16. E esses então jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Aqui se expressa com clareza o cuidado de Deus, que cuida, afastando o quê? A morte, a tristeza, o luto, a dor. Deus supre então todas as necessidades, promove o consolo de tal maneira que não há tristeza. Então agora o Redentor está assumindo o papel de quê? Papel de provedor. Em Isaías 25, 8 e 9. Tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Ora, se existe uma passagem nas Escrituras que consola os crentes, é essa passagem. Aqui nós nos deparamos com o carinho infinito de Deus, com a misericórdia sem limite,
É o Deus que é capaz de enxugar dos olhos dos santos cada lágrima causada pelo sofrimento, pela morte e pela tristeza. A última linha desse versículo é uma imagem do quê? De alegria, de felicidade, de libertação do pecado, da culpa, uma imagem de salvação plena, completa, gratuita. É o paraíso restaurado. Então, nesse interlúdio do capítulo 7, o que Deus está mostrando? Os crentes salvos de todos os tempos, de uma perseguição, uma tribulação que vem durante toda a vida do cristianismo, agora todos juntos, reunidos, é isso que o João está vendo, diante de Deus, louvando ao Senhor, não é? Agradecidos, em plena felicidade, sem dor, sem tristeza, uma alegria plena, tá certo? O que é isso? Isso é o próprio paraíso restaurado. O próprio paraíso restaurado. Amém, meus irmãos? No próximo capítulo agora, iremos ver no capítulo 8, verso 1, a abertura do próximo selo.